Olá, eu sou Adair Almeida, sou integrante da turma 5 do PROEF pela Universidade Federal do Amazonas. Através desse vídeo eu vou apresentar um mapa conceitual da disciplina Problemática da Educação Física e desde já apresento as 6 dimensões que eu vou citar neste mapa. A primeira é o abandono do trabalho docente e a renovação pedagógica. A segunda, relação entre teoria e prática. A terceira, aspectos legais da educação física escolar, disciplina e afastamento dos estudantes. A quinta, dificuldades relacionadas ao ensino dos esportes. E a sexta e última, questões de gênero. Para iniciar a apresentação do mapa conceitual, já dou destaque aqui, dimensão do abandono do trabalho docente e a renovação pedagógica. Aqui nós apresentamos que nós temos o abandono do trabalho docente, que também é chamada de desinvestimento pedagógico. E aqui nós temos a prática inovadora, pautada em parâmetros de um componente curricular, no caso a educação física. Aqui nós temos a prática tradicional, tem o propósito de melhor desempenho e seletividade. Podemos notar aqui no mapa conceitual que as práticas inovadoras elas rompem em relação ao abandono do trabalho docente e as práticas tradicionais. Essas dimensões que nós apresentamos aqui, transformações da área, condições de trabalho, cultura escolar, disposições pessoais do professor, elas podem originar ou impedir o abandono do trabalho docente. E observem também que elas se relacionam. Essas dimensões também estimulam ou inibem as práticas inovadoras. Para vocês terem uma ideia, o sucesso ou o insucesso das práticas inovadoras dependem dessas dimensões. Seguindo adiante, temos a relação entre a teoria e a prática. Apresentamos aqui a concepção de teoria, que seria o que nós aprendemos na disciplina sobre o saber sobre o fazer, e a prática, que seria o saber fazer. Mas o dilema é o que ensinar. Nós temos aqui o ensino tradicional, que tem ênfase no saber fazer, e também temos aqui em destaque os movimentos renovadores, que defendem a cultura corporal do movimento. Estabelece o ensino relacionando o saber fazer e o saber sobre o fazer. Mas para isso, o profissional precisa de uma boa formação inicial, precisa de formação continuada de qualidade e também a quebra do paradigma, pois as escolas ainda predomina ensino sobre o saber fazer. Seguindo adiante, temos aspectos legais da educação física escolar. Aqui nós temos a LDB 4024/61, que tornou a prática obrigatória até os 18 anos. A LDB 5692/71 tornou a atividade obrigatória a todas as idades. Aqui também eu destaco que não está falando ainda de componente curricular. Atividade obrigatória. Nós temos aqui também a facultatividade que a LDB 5692/71 estabeleceu. Então, as pessoas eram facultadas da educação física quando elas tinham uma jornada de trabalho superior a 6 horas por dia, ou ainda tinham mais de 30 anos de idade, ou se estavam prestando serviço militar, e também tinham alguma incapacidade física. A LDB 9394/96 inclui em seu texto a educação física como componente curricular obrigatório. Observem que aqui ela deixou de ser uma atividade e passou a ser considerada componente curricular. Atualmente, nós temos a Lei 10.793/03. Por muitos é destacada pelo seu caráter biológico. A atividade predominantemente prática é considerada, segundo essa lei. Gera muitas dúvidas com relação à dispensa da aula ou somente das práticas, quando ela estabelece que as pessoas com jornada de mais de 6 horas por dia de trabalho, maiores de 30 anos, que prestam serviço militar, que possuem capacidade física, doenças e que tem a prole, ela estabelece que está facultado, mas a dúvida que se gera é facultada da aula de educação física no geral ou das atividades práticas da disciplina. Especialistas apontam que essa lei é um retrocesso baseado na concepção eminentemente prática. Com relação à dimensão disciplina e afastamento dos estudantes, os motivos que levam à indisciplina e afastamento, segundo o texto, são as questões legais, aulas no contraturno, conteúdos repetitivos, insucesso e exclusão,
desinteresse, gênero, nível de habilidade. Então, são questões que fazem emergir a disciplina e o afastamento segundo o texto da disciplina. As alternativas que são propostas é o desenvolvimento de valores, aprendizagem, e para isso são propostos alguns caminhos. Que são apresentados como Sport Education, onde os alunos são responsáveis pela sua própria aprendizagem, aprendizagem colaborativa, onde os alunos aprendem com, de e por outros estudantes. Então, são propostas que visam diminuir ou extinguir as questões de indisciplina e afastamento dos estudantes. Dificuldades relacionadas ao ensino do esporte. Aqui nós apresentamos, nesse mapa conceitual, 2 tipos de abordagem: o esporte tradicional e as abordagens renovadoras. No esporte tradicional, as características são competitiva, biológica, higienista e militar. Essa concepção ela já era passada na formação inicial dos docentes. Tinha restrição de conteúdos, era caso abordado conteúdos sempre práticos. Era considerada também a experiência de vida dos discentes. O espaço físico predominante era as quadras, as áreas que possibilitavam as atividades físicas, e as cargas horárias eram excessivas. E o conteúdo era hegemônico, na maioria das vezes eram esportes que eram abordados. As abordagens renovadoras, quando surgiram, também gerou muito equívoco. Grupos a favor e contra o esporte. Isso foi uma concepção errada que se gerou na época. Nós sabemos que as abordagens renovadoras elas não eram contra o fazer do esporte. O que eles pregavam era um saber sobre o fazer também, agregado ao saber fazer. Também acreditar que os críticos seriam contra o esporte. Isso também não era verdade, mas eram os comentários que surgiam na época. A oposição entre rendimento e ludicidade também foi mais um equívoco que foi gerado em discussões. Substituição das práticas pelas reflexões. Também é mais um equívoco que não era pensado sobre essa extinção, e sim uma relação entre teoria e prática. Os caminhos apresentados para solucionar essa problemática, a abordagem da cultura corporal do movimento, onde o saber fazer e o saber sobre o fazer se relacionam. Para isso, é considerada a pedagogia do esporte, reflexões e olhar crítico ao esporte, diversidade das práticas. Essas são as soluções apontadas pelas abordagens renovadoras, visando mitigar ou solucionar fatores que levam à dificuldade relacionada ao ensino dos esportes nas escolas. Por último, nós temos a questão de gêneros. Essa questão de gênero é moldada por mecanismos socioculturais, e aqui nós destacamos que crianças, até antes da puberdade, ela não tem esse senso de julgamento, então para elas ali prevalece a igualdade, a equidade, e após a puberdade, essas ideias vão sendo moldadas por mecanismos socioculturais. As aulas são por separação de gêneros e componentes biológicos, considerando as aulas tradicionais. Já as abordagens renovadoras para a convivência entre meninos e meninas na escola, em um ambiente de respeito e solidariedade, práticas pedagógicas que assegurem a igualdade de gênero e diversidade, incentivados pelos docentes. Faço aqui minhas considerações finais, destacando que através da disciplina Problemática de Educação Física, foi possível conhecer e refletir sobre os 6 problemas corriqueiros da educação física escolar, bem como sua relação com dilemas que afetam os professores de educação física diretamente na prática pedagógica. Agradeço imensamente a contribuição com o apontamento de alternativas para o enfrentamento de tais problemáticas, seja através de metodologias validadas ou por diagnósticos que possam ser refletidos e que mobilizem ações de enfrentamento e superação através de temas geradores. Obrigado.